fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Glória a Deus. Vamos ouvir agora o que Deus tem para a minha vida e para a tua. Você pediu para Deus falar contigo aí? Você pode levantar a tua mão mais uma vez e falar: Deus, fala comigo esta noite, em nome de Jesus. Pronto. Sabe, querido, repete comigo: liberdade. Mais uma vez, liberdade. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: o tema dessa mensagem é liberdade. Liberdade. Existem algumas pessoas aguardando por um alvará de soltura, e quando estão presos e já pagaram a sua pena, ficam ali aguardando que através desse alvará venha então uma palavra chamada, se me ajuda, liberdade. Já pagaram e agora estão livres e precisam então tomar posse disso. Tomar posse. Sabe, querido, a Bíblia fala desse rei. A Bíblia diz que Adoni-Bezeque era cruel, bárbaro. Adoni-Bezeque era então alguém que quando entrava e sitiava um determinado lugar, ele só ia nos reis e príncipes. Reis, porque ele chegava ali e pegava logo o rei e definia logo o comando. Vou te dar um exemplo. Eu não sei quantos acompanharam aí o que foi feito então com o NEM da Rocinha. À medida que pegaram então o líder, eles então tiraram a estrutura de tudo aquilo que era a Rocinha e que podia oferecer como um alvo de resistência. E ao capturarem então o cabeça, ou se tivessem matado o cabeça, eles ali quebraram e criaram então uma grande desestrutura naquele lugar. Esse rei, a primeira coisa que ele fazia era chegar no lugar e pegar os príncipes e os reis porque estavam no comando, os príncipes porque um dia os filhos podiam se voltar contra ele, e ele então cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Pergunta assim: por quê, pastor? Porque os polegares das mãos impediam que os reis manuseassem as suas, e príncipes manuseassem as suas espadas. Sem o polegar não se tinha então um controle da espada nas mãos. E os polegares dos pés era para que a pessoa não tivesse como ficar de pé, porque uma vez sem os 2 polegares dos pés, a pessoa perde o equilíbrio, e esses reis então ficavam prostrados à sua mesa. Ele não matava, ele simplesmente paralisava. Eu não sei se tu está entendendo o que o Senhor tem para falar comigo e contigo hoje. Ele aprisionava, ele simplesmente podia chegar e matar, mas ele, como um cruel homem, ele simplesmente tinha prazer de que aqueles homens ficassem à sua mesa.
simplesmente não podiam se revoltar contra ele, porque não podiam segurar na sua espada, e muito menos podiam ficar de pé, porque não existia equilíbrio para tal coisa. Os polegares dos pés, das mãos e os polegares dos pés, à medida que foram cortados, faziam, e eu repito para que fique na tua mente e eu consiga prosseguir, para que aniquilassem esses homens, paralisassem. Sabe, querido, mas Deus me deu então um outro texto, e nesse texto eu vou então fazer uma analogia com esse de Adoni-Bezeque, mas alguns eu vou citar para você, para que você entenda, porque o Senhor falou comigo sobre o momento em que Salomão chegou para edificar o templo. Isso está lá, querido, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 3, quando Salomão então resolve edificar o templo do Senhor, o primeiro templo. Existia um lugar que aquele templo foi edificado, e o lugar se chamava Monte Moriá. Monte Moriá era o lugar aonde o templo foi edificado. Pastor, eu não estou entendendo muito bem. É isso aí, para que a gente consiga. Salomão, ele edifica o templo no Monte Moriá. Monte Moriá é o mesmo monte aonde Abraão vai para sacrificar o seu filho Isaque. Está lá no capítulo de número 22, versículo 2. Quando Deus vira para Abraão e diz: Abraão, eu quero teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e tu há de sacrificá-lo lá no monte. Você me ajuda no Monte Moriá. E você sabe muito bem que no momento em que Abraão levantou o seu cutelo e que foi para sacrificar o seu filho, uma voz do céu disse: Abraão, não faças isso. Não faças isso, Abraão. Eu sabia, Abraão, que tu não ia me negar o teu único filho. E a Bíblia diz que Deus manda Abraão olhar para o lado. Estava lá preso um cordeiro. Amados, eu quero te dizer que o Monte Moriá é o mesmo lugar aonde um dia Davi levanta então um desejo de um censo. Ele estava vivendo um momento de paz, ele estava vivendo um momento bom, e de repente ele resolve contar aqueles que estavam com ele, mas sem antes consultar o Senhor. Ele não consulta e resolve simplesmente levantar um censo, e Deus abomina aquilo. E Deus manda ele escolher dentre 3 coisas um castigo. E no momento então que o profeta chega para ele, e que ele escolhe o castigo, e que ele vê então o anjo destruidor, ele vê o anjo destruidor no Monte Moriá. E esse lugar era chamado então, muitos anos depois, da Eira de Araúna. Preste atenção, que daqui a pouco você vai entender tudo, que uma coisa vai se encaixar na outra. A Eira de Araúna foi o lugar que Davi comprou para poder sacrificar ao Senhor. Ele resolve, entendendo então que o profeta vira para ele: ó, Davi, olha só, o Senhor vai mandar parar esse castigo de 3 dias aí. O anjo destruidor vai parar com isso, mas tu vai precisar sacrificar o Senhor. E ele então escolhe um lugar determinado, e o lugar era a Eira de Araúna, o mesmo lugar aonde Abraão havia então sacrificado, ou tentou sacrificar Isaque, que Deus não permitiu. Moriá, um local, amado, aonde Deus quer me ensinar e te ensinar algumas coisas. E naquele momento então, Araúna vira para Davi e diz: meu Senhor, o que tu queres aqui nesse lugar? O que tu precisas? E aí Davi diz: não, vim sacrificar ao meu Senhor aqui, nas tuas terras. E ele então, Araúna, vira e diz: meu Senhor, é tudo teu, a terra é tua, meu gado é teu, pode fazer tudo conforme tu queres. E ele diz: não, negativo, eu não posso oferecer ao meu Deus algo que não me custe. Eu jamais ofereceria ao meu Deus algo que não me custasse alguma coisa.
Você precisa cobrar, eu vou pagar, porque para o meu Deus não é de qualquer maneira, tem que me custar alguma coisa. Monte Moriá. Sabe, querido, o que Deus tem para falar comigo e contigo é que naquele mesmo lugar aonde Abraão foi para sacrificar Isaac, aonde Davi sacrificou, naquele mesmo lugar Deus manda então que ali fosse construído o templo. O templo dele tinha que ser construído naquele lugar. Não era um monte muito elevado. Os estudos vão dizer que era uma baixa elevação. O primeiro templo foi construído ali, e o segundo também. O segundo, na verdade, foi uma reedificação do primeiro. E daqui a pouco eu entro nisso para tu entender esse mistério aí e tu compreender o que Deus quer falar comigo e contigo. Mas eu preciso te dizer que Moriá significava então o monte da provisão. Eu falei para você que tem provisão de Deus hoje aqui, e se tu entende, diz amém aí. Moriá significava então o monte da provisão, ou o monte santo de Deus, ou o monte da provisão, ou o monte santo de Deus. Sabe, querido, eu preciso dizer para você que esse Deus ao qual eu sirvo, Ele é muito perfeito. Ele não deixa nada, aquilo que Ele quis revelar aos seus, Ele mostrou. Vou revelar para mostrar que eu, nos mínimos detalhes, posso falar com os meus. E eu preciso te deixar uma outra coisa. Moriá no hebraico significa mora, que significa igual a temor. Temor, repete comigo. Temor, um lugar de temor. Ou, numa outra versão, significa hora, O-R-A, não com H, hora, que significa luz. Sabe o que os teólogos vão dizer? Que quando o Deus, o meu e o teu Todo-Poderoso, lá em Gênesis 1, quando Ele determinou que haja luz e houve luz, o primeiro lugar a brilhar foi Moriá. Que coisa! Quando Ele determina isso, o primeiro lugar que há então a luz era Moriá. Um lugar separado. Pergunta assim, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Você vai entender daqui a pouquinho, querida. Vai. Eu preciso primeiro te dizer e falar para você a respeito então dos templos. Preciso dizer para você, para que você possa entender que o primeiro templo foi o templo que Salomão construiu. Ele foi destruído. Você sabe por quem? O rei ou o povo babilônico, Nabucodonosor. O primeiro templo foi completamente destruído. Se você entende, diz amém. Ao ponto de eles levarem as pilastras que eu preguei semana passada de bronze. O pátio era todo de bronze. Levaram tudo que tinha um valor aos olhos dele, e que para a gente deveria de ser um valor espiritual. O segundo templo foi reedificado por Esdras e Neemias, no mesmo lugar. Volto a dizer, o mesmo lugar que Abraão ia sacrificar seu filho, o mesmo lugar que Davi então oferece um sacrifício ao Senhor por um pecado de não ter então perguntado ao Senhor se era para fazer o censo ou não. Naquele mesmo lugar que foi edificado o primeiro templo, que foi destruído, foi então reedificado o segundo. E o segundo templo então ele foi destruído pelos romanos, por Tito. Tito vai lá e simplesmente destrói. E dizem que a destruição do segundo templo se tornou pior. Sabe por quê? Porque eles já tinham noção de ganância muito maior, mais apurada do que na antiguidade.
O povo babilônico estava sendo orientado por Satanás, estava ali justamente para destruir mesmo, para criar mesmo mas os romanos não, queriam valores monetários. Preste atenção. E você vai ver onde Deus quer encaixar essa mensagem, nesse texto que lemos em Juízes. Mas há um terceiro, que não é o templo que a Universal está construindo em São Paulo não, queridão. Deus, ele olha do alto e diz assim: o primeiro templo foi destruído, os babilônicos vieram e levaram tudo, é verdade. O segundo, então, amado e amada do Senhor, o que Deus quer deixar no meu coração e no teu, o segundo foi aquele que Esdras e Neemias contaram com Ageu e Zacarias e foram lá e reedificaram. É aquele momento então em que Ageu, tanto Ageu quanto Zacarias, eles vão dizer o seguinte: olha, presta muita atenção, olha como pode vocês morarem em casa bonita e o templo do Senhor está em ruínas. E ali naquele momento se levanta um exército. O primeiro templo, Salomão paga para cada um daqueles que estavam trabalhando para edificar. No segundo templo não, o povo participa da reedificação, o povo tem o privilégio de participar. Mas vem Tito, vem os romanos e destroem tudo. E então a gente fala de um terceiro. E eu pergunto para você, e o terceiro pergunta para o pastor, e o terceiro, eu vou te dizer, Paulo vira a igreja de Coríntios, lá na sua primeira epístola, no capítulo 6, versículo 19, e diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Ei, o Senhor está falando de um terceiro templo. O Senhor não está falando daquele templo construído por Salomão. O Senhor não está falando daquele templo reedificado por Esdras e Neemias. O Senhor está falando de um terceiro templo. Ele resolveu então habitar dentro da sua igreja amada. Ele resolveu habitar dentro de mim e de você. Ele resolveu fazer algo diferente. Mas sabe, querido, o inimigo da minha alma e da tua está tentando destruir esse templo. Está tentando destruir esse templo que há dentro de você, com imoralidades, com pecado. Está tentando destruir tudo isso que há dentro de mim e de você. Mas eu hoje, aqui nesse lugar, preciso te ensinar que o templo do Espírito Santo que habita dentro de você não será destruído. Tu pode levantar a tua mão aí e dizer: ele não será destruído. Sabe como Adoni-Bezeque queria fazer? E como ele fazia? Ele ia lá, cortava os polegares das mãos e dos pés. Sabe, querido, Jesus, ele leva 3 dias para ressuscitar. Mas dentro desses 3 dias, ele desce ao inferno e toma da mão de Satanás a chave da morte. Vê se tu entende. Agora para morrer, repete comigo, agora para morrer tem que pedir permissão ao Senhor. Sabe o que Deus quer falar comigo e contigo? Ele quer dizer o seguinte, crente: ele quer falar na minha alma e no teu coração, quer falar comigo e com você, de que muitas das vezes ele quer até te matar, mas não consegue. Então ele precisa minar. E aí o que ele faz? Ele tenta arrancar os teus polegares das mãos e os teus polegares dos pés, porque ele quer tentar afetar aquilo que é templo do Espírito Santo de Deus. Ele quer tentar de todas as formas destruir, te fazer parar, cortar. Adoni-Bezeque,
Quando ele é capturado, ele próprio diz: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Ah, pastor, o senhor vê, ele fez, mas recebeu em troca. E os 70 reis, que ali não diz o número de príncipes, que ficaram sem polegares. Que o teu inimigo vai ter a paga final, amado. Eu sei, tu também sabes. Que o teu inimigo vai ser destruído no final. Eu sei, tu também sabes. O que eu quero te perguntar é: cadê os teus polegares? Cadê? Cadê os teus polegares? Vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, acaso Deus manda te perguntar assim: acaso eu habito em algo impuro? Acaso eu vou habitar em algo que esteja simplesmente desqualificado para que eu possa dizer: eu sou templo dentro de você? Cadê os teus polegares? Deus quer falar hoje comigo e contigo, querido. Deus quer falar hoje comigo e contigo de forma poderosa. E o Senhor mandava mais uma vez eu falar de templo nesse lugar. Adoni-Bezeque perdeu os polegares, ou melhor, mas antes dele perder, ele já tinha aniquilado 70. Ei, o inimigo da tua alma tem tentado te parar, tem tentado cortar. Ei, tu hoje virou um simpatizante do Evangelho. Alguém que, pastor, eu vou uma vez ou outra, eu acho legal, é bonitinho. Tem um encontro, eu vou. Tem uma festinha, eu vou. Tem um negocinho, eu vou. Eu sei que Jesus, Ele é misericordioso. Ei, Deus está falando de restauração de polegares nesse lugar. Cadê os teus polegares? Cadê? Polegares esse dos pés que te faziam caminhar, cadê eles? Cadê esses polegares que te faziam caminhar? Porque tu entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tu entendeu o que Isaías também vai dizer? Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis. Colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Um caminho no deserto significa que esse deserto que tu possa estar habitando aí, que tu possa estar aí com a tua tenda armada, Deus está dizendo: desarme a tenda. Ei, desarma hoje à noite, desarmar a tenda no deserto e tu voltar a caminhar. A tenda precisa ser desarmada. Toca no amado, na amada que está do teu lado e diz: deserto não é o teu lugar. Vira para ele e diz assim: ei, essa noite tu já começou a observar que Deus está preparando um caminho para ti. Esse caminho é um caminho novo, crente. É novidade que o Senhor tem para a minha vida e para a tua. Adoni-Bezeque foi lá, corta os polegares dos pés, das mãos. Sabe por que ele cortou das mãos? Para que os reis não conseguissem mais manusear a sua espada. Você sabe qual é a espada do crente? A espada do crente, amado, é a palavra de Deus. Levanta a tua Bíblia aí, levanta, porque se até hoje ele estava tentando cortar os teus polegares, hoje, quando você levanta, você declara: Satanás do inferno, você perdeu. Você é templo do Espírito Santo de Deus.
Não sabeis que o vosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo? Pastor, eu não aguento ficar de pé. Não sei o que vou fazer. Eu recebi aula, uma pessoa querida, e nisso aqui que está escrito, falou muito ao meu coração. Fala sobre aquele texto que você já conhece, que eu não quero que tu abra, de Ezequiel, lá no capítulo 37, quando fala do vale dos ossos secos. E diz assim: quem restaurou não foi o movimento. Fala com a pessoa que está do teu lado. Ser pentecostal não garante restauração. Pular e marchar, fala, não garante restauração. Deus, quando vira para Ezequiel e diz: Ezequiel, vou te levar em espírito a um vale de ossos secos. E a Bíblia diz então que Deus leva ele em espírito. Toma, para aí, no meio desse vale, toma. Senhor, são muito numerosos os ossos, e não estão secos não, Senhor, estão sequíssimos. Era um pejorativo. Estão sequíssimos. Então, aí vem Deus: acaso, meu filho, poderão reviver esses ossos? Senhor, tá de brincadeira, né? Aí sabe o que ele faz? Para sair fora do mistério? Tu sabes. Não empurra essa para mim não. Tu sabes, Senhor. Aí Deus olha: Ezequiel, eu quero te usar. Em outras palavras, quero te usar. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: agora Deus está falando contigo. Quero te usar. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus não te tirou de um tremedal de lamas à toa. Quero te usar. E diz assim: Ezequiel, profetiza esses ossos. Senhor, quer isso? Profetiza. A restauração não estava no movimento, queridão. A restauração não estava num processo de obras humanas. Os ossos estavam sequíssimos. A coisa estava feia. Era osso para lá, crânio para o outro lado. Os ossos estavam tudo bagunçado. Bagunçaram o coreto. Tá entendendo? Diz amém aí, para mim poder caminhar para terminar essa mensagem. Mas daqui a pouco ele diz assim: então eu profetizei segundo o que me fora ordenado. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: a restauração está na palavra que sai da tua boca. Vou falar com quem está em casa e quem vai nos assistir. A restauração está na palavra que sai da tua boca. Deus já liberou palavras de liberdade nesse lugar. Então, crente, tu precisa abrir a tua boca e determinar que a tua família está livre do império das trevas. Ei, tu precisa determinar que há liberdade no meio dos teus. Ei, tu precisa determinar que Satanás não pode mais tocar em você.
aprender a falar uma palavra chamada chega. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui não, rabudo. Aqui não, cabeça de jaca. Na minha vida não. Chico Tripa. Sabe por quê? Porque Deus me deu e te deu 2 palavras. Toca aí, toca aí, toca aí. Eu estou tentando aqui fechar minha mensagem, não estou conseguindo. Deus te deu 2 palavras. Aí tu vai virar pra ela e vai dizer: a primeira foi autoridade. E a segunda, eu perguntei a segunda, pastor? Poder! Eu já contei isso aqui em um dos batismos aqui. Daqui a pouco me avisaram: pastor, tem alguém querendo que o senhor atenda. Era um policial e ele ia se batizar também. Aí, pastor, e eu lá, que a gente monta uma piscina aqui de 5.600 litros. É uma luta. Fica a maior piscinão. Aí subimos pro gabinete. Quando antes eu chegar perto, ele já manifestou. Primeira coisa que o diabo falou, o demônio falou: em mim tu não vai tocar. Eu falei: quê? Que negócio é esse? Conversa fiada é essa? Poder que há no nome de Jesus. Tu esqueceu disso, cão? E ali então, amados, eu falei: eu quero cabeça aí, vamos, manifesta agora. O demônio manifestou. E aí, amado, em nome de Jesus, o demônio do inferno, quando eu dei o primeiro sai, ele jogou o corpo dele lá embaixo. Uau! E aí meu Deus, o homem bateu com a cabeça, mas levantou. Pastor, ainda estou sentindo uma dor de cabeça. Falei: então você aí, você que restou, vamos embora, é contigo que eu estou falando. Aí manifestou de novo. Falei: aí, estava aí, pastor Joel, lembra? Daqui a pouco, o demônio que estava manifestado falou assim, irmãos, parecia comédia. Nós não rimos na hora, o que não dava, mas depois nós rimos. Ô Pombagira, virou assim: Pombagira, você vai deixar eu aqui sozinho? Ô malandro, eu vou ficar sozinho. Fulano, eu vou ficar sozinho. Aí ele foi virando: eu vou ficar sozinho aqui. Ei, eu vou ficar sozinho. E eu falei: tu tá sozinho? Então esse é o sinal da vitória na vida desse homem. Ei, amado, o direito de liberdade está sobre a tua vida. E aí, amado, quando nós demos um sai, eu falei: demônio do inferno, eu vou lhe te tocar, e eu vou dar um sai, e tu vai embora para nunca mais voltar. Sabe, crente, o que Deus quer ministrar na minha vida e na tua é que essa autoridade e poder precisa ser exercida pelos crentes. O que Satanás precisa temer, amado, é que quando tu passa, ele olha para tuas vestes, vê quem tu és, e vê que na tua vida há um fogo, e vê que na tua vida há um diferencial, e vê que na tua vida há um poder sobrenatural. Levanta a tua mão e diz: eu preciso tomar posse disto esta noite. Precisa? Então recebe aí, levanta a mão, recebe aí, em nome de Jesus, aqui do altar, recebe aí a primeira palavra chamada a autoridade. Toma! Leva até o teu coração aí, leva. É tua. Recebe uma outra chamada poder aí. Vai. Então, em nome de Jesus, receba poder.
Adonias Bezek disse: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da mesa. Repete comigo: chega de migalha. Eu quero dizer que Deus não te trouxe, eu quero dizer que Deus não te trouxe para unção ágape, para viver uma vida de migalhas. Você está entendendo? Diz amém. Tu é filho, tu é co-herdeiro com o Cristo e co-participante das suas promessas. Repete mais uma vez: chega de migalhas na minha vida, na minha família. Eu quero plenitude. E eu encerro agora. Oh, aleluia. Eu quero chamar os músicos, só os músicos, para que eu possa ministrar meu último tópico, bem rapidinho, Eduardo. O último tópico que o netbook desligou. Irmãos, nós estamos começando a partir de hoje um jejum de 21 dias em prol do Acriape. E esse jejum é de internet. O ministério dessa igreja está começando um jejum. E eu quero poder contar contigo. Pastor, eu trabalho com isso. Aí no teu caso você vai trabalhar, mas aquilo que foi lazer, você não vai participar. E ao invés de entrar na internet, tu vai procurar ler um livro, ler Bíblia. Você está entendendo? Diz amém. E eu quero convocar e fazer uma convocação nesse meu último tópico aqui. É uma convocação de fé. Sabe por quê? Nesse período existem bênçãos atravancadas, e nós queremos tomar posse dela ainda esse ano. Se você está entendendo, mais uma vez, diz amém. Esse jejum começa hoje, dia 14 de novembro, e vai até o dia 4 de dezembro, 21 dias. Repete comigo: 14 de novembro. E vai finalizar, repete comigo, dia 4 de dezembro. Amado e amada do Senhor, entra nessa empreitada espiritual. Entra, compra essa visão. Você não é obrigado a nada, mas se tu ter coluna desse lugar, tá na mesma visão desse ministério, Deus vai abençoar a tua vida, e tu vai crescer durante esses 21 dias. Pastor, jejum de internet, nunca ouvi falar disso. É, querido, você não tem noção quanto a internet tem destruído famílias. Mas eu vou para o meu último tópico. A pergunta que eu tenho, Mauro, Diácono Mauro: e aqueles que perderam os polegares? Dá para tu entender? Não estão conseguindo mais andar, Eduardo. Não consegue mais segurar na espada. E esses? Pergunta assim: e esses, pastor? Essa noite Deus vai restaurar. Tu lembra quando Jesus pega a orelha do centurião Malco, e aí vira para Pedro: Pedro, nada disso, Pedro, mais uma vez Pedro foi lá, cortou a orelha do centurião. Aí Jesus pega do chão, aqui crente, ele pega do chão. Tem um pouco de água aí? Tem, joga aqui para mim, joga aqui, tá cheio de areia, joga. Vem cá, Malco. Implantou. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Hoje o Senhor vai restaurar polegares. Hoje eu quero te dizer que o centro cirúrgico de Jeová já está com as portas abertas. Pastor, os
Os meus polegares não foram cortados, eu estou bem. Então, queridão, tu vai ser maqueiro espiritual, porque Deus vai enviar do alto macas espirituais nesse lugar. E durante a ministração desse louvor, Eduardo, eu quero profetizar, que foi tema da mensagem, liberdade está nesse lugar. Eu quero te dizer que se você está nesse processo, pastor, eu perdi meus polegares dos pés, das mãos, pastor, eu quero dizer para ti, querido e querida, entra na maca de Jeová. Você que é maqueiro nesse lugar, pastor, qual é a minha função como maqueiro? Ei, sabe qual é? A tua função é cuidar, tratar, é levar essa pessoa até a presença do Senhor, lá no centro cirúrgico de Jeová. Ei, os anjos lá vão estar trabalhando. Ei, você que vai então ser maqueiro, Deus vai te dar um grande privilégio, ver o antes e o depois. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Antes eu não conhecia o que era vitória, agora a vitória está arregado dentro de mim. Antes eu só sabia o que era perder, agora eu sei o que é ganhar em Cristo Jesus. Antes eu só sabia o que era pecado, mas agora esse pecado vai ser transformado em graça na tua vida. Eu quero convidar 2 tipos de pessoas aqui dentro. Se você não faz parte nem de uma e nem de outra, por favor, fique sentado. Eu quero convidar. E esses dois tipos, pode apagar as luzes. Eles vão, Eduardo, se levantar simultaneamente, porque eu não quero expor ninguém aqui, não é esse o objetivo. Vai se levantar simultaneamente juntos. Vão se levantar daqui a pouquinho os maqueiros, e vão se levantar também aqueles pacientes que estão entrando hoje no centro cirúrgico de Jeová. Vão se levantar, tanto um quanto o outro. E se esse é o teu caso, crente, se coloque de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu, querido. Toma posse do que foi dito aqui, pregado para a tua vida, para a minha vida. Segure em nome de Jesus Cristo agora na maca. Meu Deus. Santo, Santo, Santo. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que estás com fome, sejas livre. Você que estás cansado nessa noite, sejas livre. Os maqueiros espirituais podem sair do seu lugar e procurar alguém para orar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça. Pode orar, pode procurar alguém. Fluindo sobre. Mesmo você que é membro desse lugar, mas se coloca na posição de maqueiro. Se coloca na posição de maqueiro. Saia do seu lugar e ore. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça.
Hoje o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Hoje o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Oh, olhe para o céu. Sejas livre. de Jesus. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada pelo sangue. Nada pelo sangue de Jesus. Olha o sangue de Cristo.
monte de Deus. Moriá, o local escolhido por Deus. Deus escolheu um lugarzinho dentro de você para ele poder habitar. Ele escolheu um lugarzinho dentro de você. Sabe, querido, esse dia de hoje tu vai voltar para tua casa com uma certeza tão grande da tua vitória. Mas quero te dizer que o adversário da tua alma, ele vai tentar colocar pessoas, desânimos e frustrações. Mas você vai dizer, a partir de hoje, eu tenho uma aliança com o Todo-Poderoso. E a partir de hoje, levanta as tuas mãos aí. Você que estava paralisado, levanta as tuas mãos. Eu declaro, você sendo restaurado, os teus polegares aí, ó. Receba a restauração dos polegares dos pés. Começa a pisar aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí, marcha aí no teu lugar. Marcha, 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 marcha. Em nome de Jesus. E aí, amado, eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero encerrar tudo isso de uma maneira para dizer para você. Agora, pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia. Pega, tá aí. Tá do lado da esposa, do esposo. Do lado da esposa, do esposo. Se tiver aí, segura uma Bíblia só entre vocês dois. Entre vocês dois, segura uma só. Uma só. Uma só. Porque a partir de hoje, aleluia, através dessa palavra, a liberdade, e tu está recebendo de Deus o teu alvará de soltura. Se Satanás estava tentando te aprisionar, a partir de hoje, chega, 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 porque Deus restaurou os teus polegares aí. Então levanta a palavra de Deus aí.